Onde é que se vê? 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 Palavras para quê? Já toda a gente sabe onde é que se vê. A emoção do desporto está aqui e já todos sabem onde é que se vê. Onde é que se vê? É na Sport TV. Sport TV. É na Sport TV. Sport TV. É na Sport TV. Sport TV. Adere já na tua box. Olá Leões, mais um Leão de Sofá. Vamos aqui até ao jogo adiado da 26ª jornada frente ao Tondela, penúltimo colocado. Chegava a esse jogo numa sequência de 7 jogos sem vencer. A última vitória foi dia 20 de fevereiro. No 11 do Sporting, novas alterações, volta Maxi, Bragança no meio e Kenda na frente. Hoje estou aqui com o Ricardo. Olá. Olá Mário, olá Leões. O que é que tens aí a dizer sobre esse jogo frente ao Tondela? Bem, não é fácil sermos otimistas nesta fase, foi o quinto jogo seguido sem ganhar. Enquanto os 3 primeiros jogos desta série negra foram contra equipas de topo, nomeadamente na Liga dos Campeões e com o Benfica e com o Porto, o que de alguma forma se aceita, pronto, não conseguimos ganhar. Agora os 2 últimos foram muito maus e revelam muita instabilidade, essencialmente a nível emocional. A verdade é que apesar do grande desgaste físico que a equipa apresenta, das lesões, ou até das quase lesões, não é? Como soubemos antes do jogo, o Diomande, o Vagianidis, até o Bragança, que não tem jogado muito, tem queixas físicas e estava em dúvida. Eu acho que foi o controle mental e emocional que acabou por decidir este jogo. Nota-se que os jogadores estão sem confiança, estão nervosos, falham passos curtos, fáceis. O próprio público não apoia como se calhar noutras fases da época, o que até acaba por ser compreensível. Pronto, estamos todos muito nervosos e muito ansiosos com esta situação. A verdade é que entramos em campo demasiado macios, sem grande capacidade de pressão. Uma primeira parte muito curta para as exibições que o Sporting ainda tem. Nota-se realmente que há uma grande intranquilidade. Não houve assim propriamente grandes oportunidades de gol. Sinceramente não me lembro. Houve ali um remate ao outro do Maxi, mas muito pouco. Houve uns amarelos também aos jogadores de Tondela, mas uma primeira parte muito, muito curta. No início da segunda parte houve ali umas alterações logo nos primeiros minutos. A equipa melhorou um bocado a prestação, entrou um bocado com mais vontade. Acho que até fez mais remates logo no início que se já tinha feito na primeira parte toda. E aquelas 2 substituições, a entrada do Trincão e do Blop, acabaram por fazer aqui alguma diferença. Eu acho que a entrada do Trincão foi importante. Não é que ele tenha feito um grande jogo, mas acho que nota-se a diferença quando ele está em campo. E o próprio Blopa, que também andava um bocadinho desaparecido, também teve lesionado, acabou por se destacar, pelo menos nesta fase inicial da segunda parte, quando entrou em campo, ali a ter muitas iniciativas no ataque e cruzamentos. E conseguimos o que parecia ser mais complicado nestas coisas, que é marcar o primeiro golo. Acho que estávamos todos já a começar a ficar um bocadinho nervosos e ainda faltava algum tempo, não é? Pronto, foi uma bela execução do Soares, que já estava alguns jogos sem marcar, mas marcou um golo que eu achei bastante bom e na altura deu-me um grande alívio. O jogo continuou numa toada morna e assim um bocadinho sem fazermos muito por isso, com alguns ataques, ok. Conseguimos o segundo golo, que até surge com alguma sorte à mistura. O Catamo, que até é um dos meus jogadores favoritos, tinha tido um falhanço assim estrondoso, não é? Ali uma bola mesmo ali em frente à baliza que vai por cima. Faz um remate que nem sequer é muito bem conseguido, parece que a bola vai para fora e que temos alguma sorte e conseguimos com um autogol fazer o 2-0. A partir daí acho que toda a gente relaxou, eu pessoalmente fiquei muito mais tranquilo a pensar, pronto, hoje se calhar as coisas vão acabar por correr mais facilmente e melhor, e o jogo parecia encaminhar-se para o final, ali até 2 substituições, ali aos 85 86, com a entrada do Coxo, que não tem jogado assim tanto, e o Nuno Santos, que até vinha de uma lesão, deu aquela clara sensação, pronto, que o jogo estaria resolvido e que até vamos dar alguns minutos ao Nuno Santos agora para se começar a ambientar a equipa. E acho que surge aquela sequência de lances absolutamente surreal. Aquilo parece um final de jogo dos apanhados. Começa naquele penalti infantil, o Coxo ali com o árbitro à frente dele, uma série de jogadores de Sporting, que não sei se podiam cortar a bola, mas podiam pelo menos fazer ali algo à frente, e ele empurra o jogador, que se calhar há sempre aquela questão da intensidade, mas o que é facto é que ele empurra o jogador, e o jogador não sei se fez fita, mas deixou-se cair e pronto, e é um penalti claro. Incrivelmente o Rui Silva, que até tem sido um bocado criticado, até nomeadamente por não defender penaltis, como se isso agora fosse a obrigação dele, consegue fazer uma boa defesa e de repente pareceu que até íamos acabar em grande, não é? Que apesar deste momento de frição e um bocadinho assustador, pronto, íamos acabar em grande, ali grandes abraços ao Rui Silva por ter defendido penalti. Logo a seguir, pronto, como sabemos, 2 baldes de água fria, 2 lances de bola parada, praticamente iguais, um em cada lado do campo, lado direito e lado esquerdo, e deitam por terra as aspirações do Sporting e dificultam ainda muito mais este acesso ao segundo lugar. Eu acho que até depois do primeiro golo se notou, aquilo foi de tal maneira um balde de água fria,
que os jogadores de Sporting ainda ficaram mais intranquilos e só queriam que chegasse ao final do jogo. Acho que até se o Tondela não conseguisse empatar seria mesmo por falta de capacidade, não era propriamente porque nós conseguíssemos fazer alguma coisa. E nota-se uma apatia extrema da defesa. Aqueles cantos, aquelas bolas paradas, estava tudo ali às aranhas. E na minha opinião, acho que é importante também fazer aqui uma nota que realmente o Diamante faz muita falta. Ele, pelos vistos, estava condicionado fisicamente, mas eu acho que é o único defesa que nós temos assim imponente e que salta bolas, que disputa as bolas pelo ar. E o Debassi e o Quaresma, eu vi-os ali um bocado sem saltar, os centrais ali um bocado também perdidos. O Blopa, coitado, é um miúdo e não sei até que ponto, ainda tem muito que aprender, nomeadamente na parte defensiva, mas aquilo notou-se ali uma apatia muito grande. E assim, lá está, o segundo lugar fica cada vez mais complicado e começa-me realmente a preocupar o que é que vamos fazer e o que é que podemos ter em termos de 11 na partida para o Jamor. Sim, eu concordo. A equipa do Sporting está claramente sob brasas e isso sentiu-se acima de tudo nos primeiros minutos. Tivemos chegada, mas muita indefinição do ataque. Eu diria que até no aspecto individual as coisas também não estavam a sair bem, fosse no drible ou na finalização, aquele tal falhanço do Katama à frente da baliza refletiu isso mesmo. O Tondela parecia confortável, as passes até iam conseguindo soltar-se. A maré muda com algumas alterações. O Sporting entrou ali na melhor fase, acaba por desbloquear com esse bom cruzamento do Blopa a sair do banco e um ótimo movimento e finalização do Soares. E pouco depois do segundo, e de repente parecia que estávamos bem no jogo, confortáveis, mas de um momento para o outro, em que o Tondela volta a sair e ganha um penalti. Um penalti que, verdade seja dita, na minha opinião, muito choradinho. Rui Silva, muito criticado, que não defende penaltis, como disseste, responde a essas críticas a defender o penalti, mas ironicamente logo depois, na sequência, sofremos com algum azar, porque a bola bate ali no ombro do Blopa. E a partir daí foi mais um lamentável desespero a defender e novamente de canto, uma oposição deprimente. Começámos sob brasas, terminámos queimados. Eu acho que o Sporting até reagiu bem na segunda parte e acabou por justificar os golos e até a vitória. Mas um detalhe bastou para quebrar a equipa e por muito que se perceba essa fase da época que traga esse nervosismo, parece que estamos a assistir a uma avalanche sempre que vemos esses últimos jogos do Sporting. Eu acho que esse final da época é consequência daqueles 3 jogos decisivos, Arsenal, Benfica e Porto, e a quebra não é física, é psicológica. Às vezes também esquecemos que os jogadores também são humanos. Ainda assim, eu prefiro morrer dessa forma na praia do que nunca ter estado lá e percebo a tristeza e a frustração dos adeptos e sócios. Ninguém está mais frustrado que eu, mas se tivéssemos andado a época toda longe da luta, esse final não teria impacto. Claro que é duro, mas não terias esse final se tivesses arredado tudo em dezembro. Tenho mais algumas coisas para dizer sobre isso, mas vou deixar depois para o final da época, quando fizermos a análise da época. Quero também comentar aqui o apoio no estádio, sobre o ambiente dos adeptos e das claques. Eu acho giro o apoio nas boas fases e quando a equipa mais precisa desaparecem ou os gritos de apoio passam a insultos, como se isso ajudasse alguma coisa. E nesse jogo foi deprimente. Uma certa claque desde o primeiro minuto já estavam armados em arautos do apocalipse, para depois dizerem que essa equipa não tem a atitude certa, quando os próprios adeptos não a têm. Porque é fácil apoiar e bater no peito nas vitórias, mas depois basta 2, 3 maus resultados e vemos naquilo que se transforma o apoio. E na minha opinião, essa equipa não merecia e merecia um apoio diferente desde o primeiro minuto, independentemente do que tenha acontecido. Os jogadores essa equipa já nos deu muito. Também acho, Mário, acho que tens razão e claro que isto é o normal no futebol português e se for preciso, principalmente no Sporting, quando estamos bem é muito fácil apoiar, quando não estamos bem é muito mais fácil começar a criticar e a deitar abaixo. E realmente, tendo em conta o que já fizemos este ano e o facto de estarmos sempre até ao fim nas principais competições a lutar, acho que os adeptos também tinham que ter um bocadinho mais de paciência. Eu sei que estão insatisfeitos, mas apesar de tudo ainda temos coisas a ganhar este ano e acho que estar a começar já a tirar a toalha ao chão e a começar a assobiar ou até no limite de insultar, porque pelo que sei até no jogo com o Aves os jogadores foram insultados na parte final. Acho que isso não ajuda nada e devia ser evitado, como é normal. Dito isto, Ricardo, se quiseres podes avançar aí para os teus destaques. Olha, isto realmente foi complicado de escolher, porque pronto, lá está, foi um jogo pouco conseguido.
aos 2-0 acho que podíamos falar numa vitória tranquila. Claro que depois aquilo tudo descambou. É difícil escolher um destaque positivo. Eu, se calhar, se tivesse que dar um MVP, e não é que também tenha feito um grande jogo, daria ao Rui Silva, porque acho que quando foi chamado a intervir, cumpriu, defendeu o penalti e poder-se-ia dizer que teria sido o momento do jogo, não fosse acontecer o que aconteceu, e por isso eu dar-lhe o meu destaque como MVP. Tenho aqui mais dois jogadores, mais uma vez, também não fizeram um grande jogo, mas eu acho que podem ser destacados pela positiva, porque eu acho que destaques negativos há muito mais. Seriam o Suárez e o Trincão. O Suárez por ter desbloqueado o jogo, ter feito um gol mesmo à ponta de lança, ele que estava já um bocado arredado dos golos há algumas jornadas. E o Trincão, mais está, também não fez um grande jogo, mas eu acho que muitas vezes quando ele está em campo e é criticado, eu acho que na primeira parte notou-se que ele fazia uma falta. Eu achei estranho ele estar no banco, mas pensei, coitado, o homem tem jogado tanto, que é compreensível. E quando ele entrou, eu acho que ele fez alguma diferença. Não fez um grande jogo, mas nota-se a troca de bola, até porque há outros jogadores que infelizmente, tipo o Pote, por exemplo, que estão muito em baixo de forma, e o Trincão consegue sempre fazer qualquer coisa. Ok, os meus destaques. Eu tive bastante dificuldade em dar destaques aqui no geral, não só os positivos. Acabei por dar só o meu MVP, dei ao Morita. Foi o jogador que trouxe mais ao jogo durante mais tempo. Bons pormenores ofensivamente, que infelizmente não deram conclusão, mas no geral eu gostei do jogo do Morita e foi o meu único destaque positivo. Em destaques negativos, Ricardo? Olha, muito sinceramente comecei a pensar nos jogadores 1-1 e não querendo ser muito mau, mas apetecia-me dar destaque negativo a 7 ou 8 jogadores. Mas eu vou-me manter aqui por 3. Não vou falar do Pote, do Kenny e do Bragança, já falei, mas pronto, noutras ocasiões, mas iria falar aqui no Vagianidis, que neste momento é o meu patinho feio. Eu nunca pensei ter saudades do Fresneda, mas tenho saudades do Fresneda. E o Vagianidis, pronto, lá faz aquelas suas correrias para trás e para a frente. Mas pronto, já com o Aves ele fez uma assistência, mas teve ali um bocado de sorte no ressalto. Mas pronto, ok. Desta vez eu não vi fazer nada de especial, sinceramente, não consigo ver. E quando ele saiu, eu acho que a equipa tive melhorou. quase para lhe dar positivo. Tive quase para lhe dar. Mas pronto, Opa, pronto, é como eu digo, é o meu patinho feio. Eu consigo perceber que se calhar o pessoal tenha visto ali alguma coisa de positivo, mas não eu sei, por estou acaso sempre acho ali que à ele espera de... teve bem, acho. Defensivamente não, mas acho que até fez um jogo, no geral até fez um jogo positivo, mas pronto, mas percebo a tua, percebo o teu destaque negativo, consigo perceber, mas para mim até seria mais próximo de positivo. Não, mas eu até percebo isso, porque eu também não acho que ele tenha feito um jogo péssimo. É mais aquela questão que eu não sei, vejo sempre ali um bocado receoso a atacar, mas não sei. Acho que parece sempre faltar ali qualquer coisa. Depois há outro destaque, mas isso eu pensei logo, apesar de ele ter jogado, não ter jogado muitos minutos, eu acho que ele entrou aos 85, 86, que é o Koshorashvili. Epá, eu podia dar o destaque pelo penalti que ele fez, que foi um penalti infantil. Claro que há aquela questão de intensidade nas costas do outro jogador, etc. Ele até fica a dizer para o jogador se levantar e eu ainda pensei, se calhar pode ser que passe, mas não. Mas eu até dou o destaque mais porque na parte final, claro que ele não tem jogado muito, mas não sei se foi a seguir ao primeiro gol, se foi ao segundo, que ele tem ali dois lances, o Sporting está a tancar e ele recebe a bola e manda a bola diretamente para fora. E eu fiquei super irritado porque ainda estava à espera que pudéssemos eventualmente conseguir fazer alguma coisa. O Tondela recupera a bola nesse lance, ataca, há um jogador do Sporting que recupera a bola e a bola sobra para o Koshorashvili, que volta a fazer um mau passe, não sei o que é que ele estava a fazer, e volta a perder a bola. E em tão pouco tempo ele perde tantas bolas, faz o penalti, epá. Pronto, enfim, não consigo deixar de dar um destaque negativo. E por outro, vou dar a um jogador, e este aqui eu até acredito que possa ser um bocadinho mais polémico, e porque ele até faz ali algumas coisas boas, mas é um bocadinho, porque é ali um bocado o símbolo da defesa, que é o Debast. E o Debast, eu acho que ele tem uns pezinhos muito bons, acho que ele consegue sair muito bem com a bola, embora eu acho que foi na primeira parte que ele ainda fez ali um passe arriscado no meio campo, que passou a bola diretamente para o jogador do Tondela, mas não sei, quando houve aqueles dois cantos, em que estava ali tudo ao molho e tudo às aranhas, o Debast é sempre aquele gajo, e daí é um bocado as minhas saudades do Diamante, que tem mais de 1,90 m e não, parece que não salta as bolas de cabeça, não se faz aos lances. E na altura isso assustou-me imenso e pensei, bem, assim é muito complicado com defesa central deste tamanho, que não consegue fazer frente aos atacantes adversários. Pronto. Se bem que eu também não acho, lá está, tal se calhar como o Bagianidis, que ele tenha feito assim um jogo tão mau, mas pronto, é um bocadinho fruto de tudo o que aconteceu no jogo. Muito bem. Então os meus destaques negativos eu dei ao Kenda, muito desinspirado, tentou criar ali alguns lances, mas as coisas não lhe saíram bem, e dei ao Katam, igual, num dia
menos feliz, até aquela chance desperdiçada, era um golo feito praticamente, e portanto são esses os meus 2 destaques negativos. Avançando aqui e comentar também a renovação do Rui Borges, ele que tinha contrato até 2027, renova até 2028 com a opção que pode ir até 2029. Muito se tem falado do timing da renovação. Eu pessoalmente vejo com bons olhos, é aqui um voto de confiança nessa altura, porque no fundo é mais isso que se trata. Falámos de uma renovação de apenas mais um ano, é muito para reforçar que a direção está com esse treinador. Independentemente do que aconteça até ao final da época, o Rui Borges será o treinador do início de 26-27, mas vai depender do desfecho se ele vai continuar muito além do início de 26-27, porque vamos imaginar o cenário catastrófico de derrota na final da Taça de Portugal. Eu acredito que ele ainda assim vai continuar, mas muito fragilizado, e provavelmente em setembro já estamos à procura de um novo treinador. Ou então terminamos em terceiro e com péssimos jogos até ao fim. Tudo isso vai fazer com que o Rui Borges inicie a nova época tremido e com pouca confiança. Mas no geral não vi outro caminho. A renovação a acontecer teria de ser agora, porque se fôssemos esperar para o final da época, aí passaria exatamente o contrário, que era a falta de confiança no treinador. Eu acredito no Rui Borges e acredito que essa estabilidade também nos deixa mais próximos do sucesso. Ricardo, o que é que tu achas dessa renovação? Concordas, não concordas? Olha, antes de mais, deixa-me dizer que o ano passado, isto já foi amplamente falado, mas ele fez um bom trabalho, entrou ali numa altura complicada com a saída de João Pereira e conseguiu um resultado muito bom, não é? Ganhar a dobradinha, campeonato e taça, é algo muito importante. Eu este ano comecei a época um bocado desconfiado com aquele esquema que ele adotou. Ele largou os habituais 3 centrais, começou a tentar implementar as suas ideias e eu fiquei um bocado desconfiado, mas a verdade é que ele começou a fazer a equipa jogar bem, a equipa começou a ter muito boas performances e pronto, chegamos ao final do ano a lutar pelas frentes todas, fizemos uma caminhada ótima na Liga dos Campeões e acho que o trabalho no geral tem que ser amplamente positivo. Ao mesmo tempo, claro, deu-me sempre a sensação que faltava alguma coisa, nomeadamente nos jogos grandes, como ele foi sempre muito criticado. Lembro, por exemplo, no jogo no Dragão, em que acho que podíamos ter sido um bocado mais ambiciosos, e em Braga, foi aquele balde de água fria no final. Claro que a primeira volta surreal deste Futebol Clube de Porto seria sempre muito difícil conseguir ser campeão. Aquilo foi uma primeira volta completamente surreal, mas o problema também é um bocado agora este final da época que está assim tão mal. Tão mal, pelo menos agora, os últimos jogos. A questão do timing realmente é uma questão complicada. Eu penso que a dada altura se falou na hipótese de ele ser da renovação ocorrer ali na pausa para as seleções. Eu acho que, de qualquer forma, acho que aquilo já estava alinhavado. O Presidente Varandas, no debate ali das eleições, acabou por dar um bocadinho a entender que as coisas estavam a caminho. E por isso, pronto, não sei até que ponto, se calhar se ele tivesse feito esta renovação um bocadinho antes, também não sei se houve ali muito espaço para isso, mas agora nesta altura é sempre um bocado estranho, não é? Quer dizer, estamos a passar por uma fase tão má, 2 jogos agora tão complicados, depois da derrota com o Benfica, e vamos fazer a renovação. Mas pronto, é assim, eu sinceramente acho que eu concordo com a renovação. Acho que se entrássemos para a próxima época sem a renovação efetivada, podíamos perder ali algum poder negocial e o treinador depois até poder sair pelos seus próprios pés. Eu não alinho asterismos e não me esqueço das épocas em que éramos um cemitério de treinadores, não me esqueço do 4º lugar do Amorim, que no ano seguinte deu para ser campeão, mas acho que pronto, o Rui Borges eu acho que é um treinador relativamente novo, com potencial, pronto, que tem que melhorar ali alguns aspectos, e acho que neste final da época, apesar de faltarem poucos jogos, eu acho que ele ainda tem capacidade e espaço para mostrar mais algo de si. Eu sei que o segundo lugar está muito difícil, mas afinal a taça, etc., eu acho que ele tem espaço para dar uma imagem melhor. E no fim, sinceramente, eu acho que ele deve continuar, e acho que a renovação é acertada. Até se fizermos como fez o Presidente Varandas, um balanço desde o início que ele entrou até agora, acho que é mais ou menos óbvio que ele tem que continuar. Claro que agora temos estes últimos resultados muito frescos na memória e custa um bocadinho, mas eu concordo com a sua renovação. E até pelo futebol que eu vi o Sporting praticar, eu lembro que na pré-época fiquei um bocado preocupado porque vi ali uns jogos menos conseguidos, mas depois a equipa começou a carburar e acho que apesar de não sermos os campeões e do Porto ser um justo campeão, eu acho que nós fomos durante a época a equipa que melhor futebol praticou. E tem um futebol de ataque e com muitos golos. Por isso eu sinceramente
Eu concordo com a renovação. O timing, se calhar, foi o possível, pode não ser o melhor, não sei, mas eu concordo com esta renovação. Eu até diria que o timing se calhar até é bom, porque essa renovação até pode reforçar ainda mais a confiança interna no Rui Borges. A mensagem que passa para dentro e para os jogadores é do género, pá, esse é o vosso treinador, não, ele não vai ser despedido, portanto têm que confiar nele e é com ele que vão até ao fim. Isso até pode ser benéfico. Muitas vezes fala daquela coisa de aquela conversa de os jogadores estão a fazer a cama ao treinador. Não é? Há sempre essa conversa, todos os anos há essa conversa, e aqui nesse sentido é tipo, pá, os jogadores internamente percebem, não, ele renovou, ele está cá para ficar. Isso até pode também, não sei, mexer um bocadinho nesse aspecto. E depois, assim, é complicado, é como eu estava a dizer, o Rui Borges vai continuar a próxima época. Independentemente do que aconteça, eu tenho a certeza, o Rui Borges vai começar a próxima época. O Sporting pode perder todos os jogos até ao fim e perder a Taça de Portugal. O Rui Borges vai ser o treinador do início da próxima época. Agora, se vai continuar muito além do início, vai depender como é que vai terminar essa época. Porque, acima de tudo, exibições, não se trata aqui de segundo ou terceiro lugar, porque agora já vai um bocadinho além disso. Exibições e depois, claro, a Taça de Portugal tem muito peso, mas eu ainda acredito bastante, como disse, eu acredito bastante no Rui Borges. Há aqui muita coisa para melhorar, claro que sim. Acho que se fala muito nos jogos grandes, mas fala-se apenas nos resultados, porque se tu vais analisar os jogos mesmo individualmente, tu vês que temos ali jogos grandes onde perdemos por pormenores. É preciso melhorar, claro que sim, há ali um padrão e acima de tudo onde nós muitas vezes perdemos a intensidade nesses jogos, coisas que temos que mudar, mas todos os jogos grandes, ou quase todos, são diferentes e alguns deles nós tivemos largos minutos por cima e a jogar bem. Os 2 jogos contra o Braga nós fomos superiores durante bastante tempo, e principalmente o jogo em Braga, o jogo na Pedreira, e depois por detalhes voltámos a deixar escapar a vitória. Temos que melhorar nisso, para o próximo ano não pode acontecer isso, mas eu acredito no Rui Borges e acho que é o homem certo nesse momento para levar o Sporting para o sucesso. Vamos ver o que é que acontece e acima de tudo como é que encaramos a próxima época, porque acho que é isso que se trata nesse momento, é como é que o Rui Borges vai encarar a próxima época, e não tanto, estamos muito focados como é que vai terminar essa época, mas agora essa época eu diria que já foi, tirando a Taça de Portugal. Nós temos agora que pensar mesmo é na próxima. A próxima agora é mais importante, e como é que vai iniciar a próxima. Eu até digo mais, Mário. Eu estava aqui a pensar, e eu acho que se ele não tivesse renovado agora, se calhar haveria o efeito contrário, que é, ele não, as pessoas iam pensar, e se calhar era o ambiente que ia ser criado, que ele não renovou porque era um treinador a prazo, porque era um treinador que estava dependente de alguma vitória, ou assim. Por isso eu acho que esta renovação agora até dá mesmo o efeito, pode dar o efeito contrário, que é, não, este treinador, nós contamos com ele, e contamos com ele para o ano que vem, é o nosso treinador de projeto, e não vamos estar agora a abdicar dele por causa de 2 maus resultados. Exato, e foi um bocado isso que eu disse quando estava-se a falar. Eu li alguns comentários de adeptos a dizer, porque é que não se renova no final do ano. Eu percebo esse comentário, mas isso é exatamente o oposto de confiança, porque tu a esperares para o final do ano para renovar, é porque não confias no treinador, precisas de ver o que é que ele vai fazer até ao final do ano. Quando renovas agora, e muito provavelmente essa renovação já estava apalavrada, como disseste, já há muito tempo, mas com um anúncio agora, ainda por cima depois de 2 maus resultados, mostra que a direção realmente confia no treinador, e isso é muito importante, a confiança é muito importante. Agora vamos ver como é que as coisas se enrolam, mas acima de tudo tem que haver confiança, porque se não há confiança também fica mais complicado, e havendo esse voto de confiança da direção, eu acho que também ajuda e dá aqui mais força ao Rui Borges. Agora vamos ver se o Rui Borges consegue dar um passo em frente, mas eu acho essa renovação positiva. E como tu disseste há bocado, e bem, os jogos com os grandes, todos eles foram os que foram perdidos, ou os que não ganhámos, foi por detalhes. Não houve nenhum jogo com nenhuma equipa grande em que nós tivéssemos sido claramente dominados e perdido o jogo claramente sem dar luta. Eu só me lembro, sinceramente, daquela derrota que foi mesmo muito má com o Bodo Glimt, na Noruega, e aí realmente não foi o pior jogo de longe da época, que nós não disputámos, não parecia que não estávamos a jogar. Tirando isso, os jogos com o Porto, com o Benfica, com o Braga, etc., e mesmo os outros jogos da Liga dos Campeões, todos eles nós demos luta, e se perdemos algum deles foi mesmo por um detalhe, ou foi no último minuto, ou por nenhum deles foi perdido assim, sem dar luta e sem disputar o jogo até ao fim.
Leões, estou aqui sozinho agora mesmo a seguir a esse jogo da 32ª jornada, recepção ao Vitória, equipa que ultrapassámos em Guimarães por 4-1. O Vitória essa época eliminou o Sporting nas meias da Taça Liga que acabariam por conquistar. Chegam a esse jogo numa sequência de 4 jogos sem perder, depois de terem passado por um período de maior instabilidade que levou à mudança de treinador. Em Alvalade, o Vitória não tem sido feliz, não marca um gol desde 2019 e a última vez que saíram com os 3 pontos foi em 2010. No 11 do Sporting, as voltas do Trincão e do Gonçalo Inácio, com Eduardo Quaresma na lateral. Ótima resposta do Sporting, depois de uns resultados menos positivos. O Vitória entrou melhor e sentia-se que a equipa do Sporting talvez estivessem ali um bocado desconfiados deles próprios depois dos últimos jogos, o que é normal. Acabámos por desbloquear logo na primeira chance de livre, um livre muito bem trabalhado, e depois diria que o Sporting soltou-se mais e em cima disso mais confiantes e as coisas foram saindo bem. Ainda desperdiçámos várias chances, mesmo com o resultado tão dilatado podíamos ter marcado mais golos. O Vitória tentou impor uma pressão alta, posse de bola, e durante bastante tempo até tiveram mais bola, e o Sporting nem se destacou por aí, destacou-se pela forma como conseguiram encontrar os espaços, e foram muitos os espaços deixados pelo Vitória, que quis ter bola, mas depois não conseguiram tapar os buracos que deixavam atrás. O segundo golo, para mim, é das grandes jogadas da época, tiki-tasca em estado puro. O Vitória ainda teve várias recuperações de bola no nosso meio campo, não tanto por mérito da pressão alta, que eu diria que nem foi muito efetiva, mas por demérito do Sporting, mas depois, felizmente para nós, nunca deram a melhor conclusão aos seus lances e fecharam o jogo com apenas uma situação clara e um golo de um autogolo caricato, no mínimo, do Debast. Resumindo, bom jogo do Sporting, individualmente e taticamente. O Rui Borges soube explorar muito bem as fragilidades desse adversário. Antes de ir aqui aos meus destaques, não posso deixar de dar uma palavra ao campeão. Nessa jornada, o Futebol Clube Porto sagrou-se campeão nacional e, portanto, eu tenho que dar aqui os parabéns ao Porto. Para mim, justo campeão. Dentro de campo foi claramente a melhor equipa. Pena o que se passou fora de campo. Acho que era completamente desnecessário, porque dentro de campo o Porto foi justo campeão. Em relação aos meus destaques, começo aqui pelo MVP. Gonçalo Inácio, a falta do Inácio na construção viu-se nesse jogo, até pode ter falhado uns passes, mas os que ele acerta são cruciais. Depois do destaque positivo ao Bragança, bom jogo do Bragança, chega ao seu máximo de golos numa época 6. Dou também destaque positivo ao Pedro Gonçalves, entrou muito bem, logo ligado ao primeiro golo, tem mais uns detalhes de muita qualidade. Infelizmente depois tem uma queda de rendimento, mas eu gostei do seu jogo, mais próximo do seu melhor e daquilo que sabemos que pode dar à equipa. Por fim, destaque positivo ao Soares, que fecha com mais um golo e 2 assistências. A verdade é que nem fez um jogo incrível, mas ainda assim bastante importante. Não tenho destaques negativos. Antes de fechar, deixo-vos aqui com um áudio do Ricardo sobre esse jogo. Hoje antevia-se um jogo que podia ser difícil. Não estamos numa boa fase. Íamos jogar contra um adversário que tradicionalmente é difícil. Um adversário que nos últimos 4 jogos tinha 3 vitórias e um empate. E um adversário que já não tinha grande pressão para ganhar pontos. Já tem uma posição na tabela tranquila e já não tem grande ambição de chegar mais longe. O que poderia funcionar um bocadinho aqui ao contrário, podiam entrar mais relaxados e podiam dificultar, como até aconteceu infelizmente recentemente com o Aves, a tarefa ao Sporting. Nós, pelo contrário, tínhamos muita pressão de conseguir os 3 pontos, porque realmente vimos numa fase complicada, empatámos contra os 2 últimos. Nota-se que há cansaço mental, que há nervosismo nos jogadores, nos adeptos, e a verdade é que o resultado do Benfica no sábado deu-nos aqui alguma motivação extra. E eu até diria que se o Benfica tivesse ganho, provavelmente a maior parte de nós, se calhar, já não acreditaria no segundo lugar, as esperanças teriam caído um pouco por terra, mas com o empate do Benfica tivemos aqui uma motivação extra. Bem também o Sporting a publicar um vídeo nas redes sociais com o nosso capitão a apelar à união da família sportinguista e ao apoio dos adeptos. E olhando para os 11, ou neste caso para o 11 que nos interessa do Sporting, fiquei um pouco surpreso com a ausência do Diamante. Estava a contar com o regresso do nosso central mais imponente e que tanta falta faz na defesa,
e não sei se por questões físicas, por opção técnica, ficou novamente no banco. Em compensação, um jogador que se calhar ninguém contava apareceu titular, que foi o Gonçalo Inácio. Não sei até que ponto o nosso mister não terá feito algum bluff quando disse que não sabia se podia contar mais com ele até ao final da época, e ele aparece a titular. Coincidência ou não, também. Entramos bem, o Vitória entrou a pressionar alto, o que também abriu alguns espaços no meio campo e na defesa, e nós aproveitámos. Os nossos criativos hoje estiveram muito bem no meio campo, o Trincão, o Pote, o Daniel Bragança, e o primeiro golo acaba por chegar relativamente cedo, que também ajudou a dar tranquilidade à equipa. Foi um lance também muito bem conseguido, um lance estudado, e acho que a equipa tranquilizou e os adeptos também tranquilizaram. Continuámos a trocar bem a bola e o segundo gol também acaba por surgir, aí sim com uma jogada de grande qualidade, com Morita, Trincão, Soares, e a finalizar o Daniel Bragança com um grande golo, com excelente recorde técnico. A partir daí acho que tranquilizámos de tal forma que também baixámos um bocado o ritmo, o Vitória cresceu um pouco e houve ali um momento ou outro de frição em que se calhar, tendo em conta os resultados mais recentes, tivemos ali algum receio que pudesse surgir um gol do Vitória que podia mudar o curso do jogo. A cereja no topo do bolo chegou, se calhar, quando já estávamos à espera todos no intervalo, que foi o terceiro golo pelo Maxi Araújo, que também é uma boa desmarcação, um grande passo do Debaste, e entramos, marcámos ali o terceiro golo e fomos para o intervalo com uma vantagem confortável. Naturalmente, ganhar 3-0, a equipa também relaxou um pouco na segunda parte. Ainda assim, continuámos a fazer boas jogadas. O Mister também acabou por dar descanso ao Morita, que também fez uma boa primeira parte, mas também ultimamente tem jogado quase sempre os 90 minutos ou quase, e acabou por fazer algumas substituições. Entrou o Nuno Santos também para ganhar minutos. Foi uma segunda parte que acabou por ser um bocadinho mais morna. O Vitória foi assustando aqui e ali, mas sem grande perigo, e o jogo corria para o seu final. Foi pena aquele lance infeliz do Debaste, mas pronto, acho que se antes deste jogo nos dissessem que nós íamos ganhar por 5-1, acho que teríamos ficado todos super felicíssimos, porque realmente estávamos a precisar de uma vitória para nos dar moral para o que aí vem. Aliás, acho que os dois últimos jogos não fazem jus ao que foi a época do Sporting. Nós tivemos uma época muito boa, fizemos grandes jogos, e empatar contra os dois últimos realmente foram resultados completamente anormais, e hoje demos uma boa resposta, e acho que a partir daqui podemos acreditar mesmo que vamos fazer um bom final da época, e quem sabe que seria muito bom atingir o segundo lugar. Quanto a destaques, eu no último jogo tive vontade de dar destaques a 7, 8 jogadores, mas destaques negativos. Neste jogo, embora acho que estivemos quase todos bem, mas não sei se podemos dizer que havia jogadores que tivessem feito assim um grande jogo. Acho que tivemos, no geral, acho que a equipa como um todo teve bem. Aliás, até tenho alguma dificuldade em dar destaques negativos. Eu percebi que na Sport TV o homem do jogo foi o Bragança, e também pensei em dar esse título ao Bragança, mas a verdade é que eu vou aqui por outra opção e vou dar o título de MVP ao Soares. É um homem que vive de golos, que andou a rodar dos golos. No outro dia marcou um golo importante que infelizmente não deu para ganharmos ao Tondela, mas continua a lutar, mesmo cansado, continua a lutar e a criar ocasiões de perigo. E a verdade é que nos 5 golos ele teve em 3, marcou 1 e fez 2 assistências. Além disso, claro, o Bragança, sim, é verdade. O Bragança, eu penso que ele até o jogo, desde que voltou da lesão até o jogo com o Estrela Amadora, onde inclusive marcou um golo, ele esteve muito bem. Depois, nesta fase mais decisiva, nos jogos com o Porto, Arsenal, Benfica, e mesmo agora com os dois últimos, parecemos sempre um bocadinho afastado do jogo, um bocado macio nos duelos, e hoje não. Hoje voltou a mostrar toda a sua qualidade e fez um grande jogo, também coroada com um grande golo. Além disso, tenho que também destacar um jogador habitual, que é o Maxi Araújo, porque dá gosto de vê-lo, aquela raça, aquela faca nos dentes, como se costuma dizer, dá mesmo gosto de vê-lo jogar, e acabou por até conseguir coroar a sua exibição com um golo. No resto, eu acho que a equipa no geral esteve bem. Destaques negativos. Eu por momentos quase que pensei, a meio do jogo, em dar um destaque negativo a dada altura ao Catam, porque vê-se que ele está cansado, e eu acho que ele até saiu com queixas físicas, mas ele é muito importante e cria muitas ocasiões de perigo, seria completamente injusto. O Pote também, lá está, é um jogador que esperamos sempre tanto. Teve ali um ou outro lance em que perde a bola sem grande sentido, um livre que também não criou grande perigo, mas a verdade é que também fez uma assistência. Por isso também
não vou dar destaque negativo. Por isso, eu diria que se calhar o único destaque negativo que eu posso dar seria ao De Bast. Eu sei que ele também fez uma grande assistência para um gol, mas na posição em que ele está, como defesa, ele continua a não dar a segurança que se calhar devia, e aquele autogolo foi um lance, pronto, de azar, mas lá está. Acabou por manchar ali um bocado uma exibição que estava a ser quase perfeita. E depois também vi uma estatística curiosa, que foi os duelos ganhos. Ele em 2 duelos pelo ar ganhou 0. Eu acho que é um defeito que ele ainda tem. Ele é um central com mais de 1,90 m e parece que foge das bolas aéreas. Não é uma característica que ele seja muito bom ainda. E além disso, também vi que nos duelos pelo solo, curiosamente, em 5 duelos ele ganhou 2, ou seja, no total em 7 duelos ele ganhou apenas 2. Lá está, ele a construir parece muito bom. Ali nas bolas mais divididas e a defender, ainda tem, penso que, muito a melhorar. Mas bom, no geral, acho que conseguimos o mais importante, que foi carimbar uma vitória nesta fase final tão decisiva. Onde é que se vê? 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 Palavras para quê? Já toda a gente sabe onde é que se vê. A emoção do desporto está aqui e já todos sabem onde é que se vê. É na Sport TV. Sport TV. É na Sport TV. Sport TV. É na Sport TV. Sport TV. Adere já na tua box. Isto é leão de sofá. Aconteça o que acontecer, seja uma semana boa ou má, estamos sempre cá. Leão de sofá.